Seja bem-vindo, estou de volta aí. Nesse vídeo a gente vai dar sequência ao nosso estudo dos filtros ativos. No vídeo anterior a gente viu exercícios sobre o filtro ativo passa-baixa e aqui nós vamos ver mais teoria de alguns outros tipos de filtro. Antes de começar o vídeo eu vou pedir a você que se inscreva no canal, deixe seu comentário e seu like que ajuda a divulgar. Tá bom? Bom, o primeiro tipo de filtro que nós vamos ver nesse vídeo é o filtro ativo passa-baixa de ordem 1. Ordem 1, polo 1 é a mesma coisa, né? É comum encontrar com esse nome também. Aqui a gente tem o circuito dele. Perceba que a diferença dele para o circuito anterior é que o resistor encontra-se aqui e o capacitor no outro trecho aqui. Então, apenas essa mudança. A gente já estudou o circuito do filtro passa alta e a gente viu essa diferença aqui, inclusive equacionou ele. Da mesma maneira do vídeo anterior, nós vamos dividir esse circuito em duas partes. A primeira parte é a filtragem propriamente dita, e o segundo estágio aqui, ele é parte do amplificador operacional, ele vai fazer a amplificação do sinal filtrado aqui. Lembrando, né, esse filtro vai permitir a passagem de sinais de alta frequência. Vamos relembrar aqui, a reatância capacitiva é 1 sobre 2π Fc. Quando eu tiver uma alta frequência, a reatância capacitiva vai ser muito baixa, isso aqui vai ser um curto e o sinal da entrada vai aparecer no resistor. Ao contrário, quando eu tiver um sinal de baixa frequência, eu vou ter uma alta reatância capacitiva, vou ter um circuito aberto aqui e não vai haver circulação de corrente, portanto eu não tenho tensão no resistor. E o sinal é cortado, certo? Filtro passa alta. Já vimos isso aí, tem no outro vídeo aí. A dedução das equações do filtro é muito similar ao do outro vídeo, então eu só vou apresentar a fórmula que eu não vou fazer. O ganho do estágio 1, desse estágio aqui, é dado por 1 raiz de 1 mais Fc sobre F ao quadrado. Se você prestar atenção aqui, você vai ver que a diferença dessa equação para a anterior é que na anterior, para o filtro passa-baixa, a frequência de corte estava no denominador aqui. Isso aqui está no numerador. É essa a diferença na equação. E o estágio 2 é Rf sobre Rg mais 1. Esses dois resistores aqui, lembrando que o de cima é o resistor que está ligado à saída, e o de baixo é o resistor que está ligado ao terra. O ganho total do circuito vai ser a multiplicação dos dois ganhos, e a gente vai ter então essa equação aqui, assim como a gente fez com o filtro passa-baixa. O próximo filtro que a gente vai ver é o filtro passa-banda. Então ele nada mais é do que um filtro passa-alta, esse que a gente acabou de ver, em série ou em cascata com passa-baixa. Então o que se faz aqui é ajustar uma frequência de acordo com esses componentes, uma frequência de corte, Fc1, e uma outra frequência de corte para o passa-baixa, Fc2. Repare que o Fc1 ele é menor do que o Fc2. Então esse circuito aqui ele vai cortar frequências, né, esse primeiro estágio aqui, o passa alta, ele vai cortar frequências abaixo de Fc1. O segundo estágio é um passa-baixa. Então ele vai cortar frequências acima de Fc2. Como resultado, o que nós vamos ter graficamente aqui é uma faixa de passagem. Nós cortamos, através do passa-alta, frequências abaixo de Fc1. E através do passa-baixa, nós cortamos frequências a partir do Fc2. A gente vai estudar mais para frente o diagrama de Bode, agora eu só vou falar, sem muita explicação, mas essa inclinação aqui é 20 decibéis por década e a outra menos 20 decibéis por década. Só vou mencionar aqui, a gente vai ver isso aí mais profundamente, mais a fundo aí, mais para frente em outros vídeos. Bom, os filtros que a gente viu até agora foram filtros de primeira ordem. Agora a gente vai ver o que acontece quando a gente adiciona um polo, ordem 2. O primeiro que a gente vai ver é um filtro passa-baixa de dois polos. A gente tinha apenas uma rede de atraso, formada por um capacitor e por um resistor, que é C1, eu esqueci de colocar, né? C1, capacitor e resistor. Aqui nós temos duas redes, essa rede e essa outra rede aqui. O que acontece quando a gente adiciona um polo? A gente consegue uma maior seletividade e a gente consegue uma inclinação, naquele gráfico que eu mostrei no outro quadro,
de menos 40 decibéis por década. A gente aumenta a inclinação da reta. Como eu disse, a gente vai ver isso aí mais a fundo em vídeos futuros aí. Por analogia, estão aqui as equações, né? Usando o raciocínio similar ao que nós usamos para o filtro de primeira ordem, nós vamos chegar a essas equações aqui. Então a frequência de corte é 2π, 1 sobre 2π, raiz de R1, R2, C1, C2. Se R1 for igual a R2, eu vou chamar de R, C1 igual a C2, eu chamando de C, o que eu tenho é o nosso famoso 1 sobre 2π, RC. E a equação do ganho, a diferença é que conforme você aumenta a ordem, você cresce o expoente aqui. Esse é de segunda ordem, o de primeira ordem tinha um expoente 2, o de segunda ordem tem um expoente 4, certo? E aqui é o nosso estágio de amplificação, é o nosso amplificador não inversor. A mesma coisa pode ser obtida no filtro passa alta quando você aumenta a ordem, aumenta o número de polos. Então eu tinha lá no primeira ordem apenas uma rede, eu acrescentei aqui uma outra rede. E daqui para lá a gente tem o nosso estágio de amplificação. Frequência de corte 1 sobre 2πRC, quando R1 igual a R2 igual a R, C1 igual a C2 igual a C. Graficamente a gente tem aquilo ali, como eu disse, né? A gente tem um gráfico de ganho em função da frequência. O filtro de primeira ordem eu tenho uma inclinação de menos 20 dB por década. E no de segunda ordem eu aumento a inclinação para menos 40 decibéis por década. Isso vai ser alvo de vídeos futuros. Tá bom? Espero que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo então.